temos a liberdade de prestar um culto e de adorar a Deus. Eu gosto muito de estar nos cultos. Eu sempre digo que eu considero que a igreja é como se fosse um posto de combustível. Eu preciso estar na casa do Senhor para receber direção do Senhor, para poder abastecer a minha alma, para poder me nutrir da palavra. O Senhor Jesus ensinou que nem só de pão, não apenas de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu quero ser apenas um instrumento. Eu tenho aprendido que o líder, o pastor, qualquer que seja o teu ministério, qualquer que seja o lugar onde você vai trabalhar na obra de Deus, você está inserido nesse lugar para servir. Eu quero ser um instrumento de bênçãos através, nesta noite, da ministração da palavra. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 7, ele diz o seguinte: porque temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor e não de nós. Eu quero ser apenas um instrumento. Eu quero ser aquele, assim como João Batista diz em João 3,30. Ele diz: é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Queridos, o culto, a ministração da palavra, tem 3 propósitos principais: a edificação do corpo de Cristo, a edificação dos crentes em Cristo e alcançar a pessoa, alcançar o coração do pecador, alcançar o coração do perdido, para que ele tenha um encontro real, verdadeiro com Jesus. Porque quando nós encontramos Jesus, acontece uma metamorfose na nossa vida. Nós mudamos, nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória. E eu creio que se você entrou aqui nesta noite, mais ou menos, entrou mal, você vai sair bem. Se você entrou bem, você vai sair melhor. Porque eu creio que Deus tem uma palavra para ministrar na tua vida nesta noite. Deus tem uma instrução para a minha vida e para a tua vida. Eu tenho ouvido alguns pregadores falarem aqui, eu acho interessante isso, que quando nós vamos ministrar a palavra, primeiro Deus trata com o pregador, com o ministro do Evangelho. Depois, através do pregador, Deus entrega a palavra para a igreja. Então, a mensagem tem esse tema. Eu tenho meditado nessa palavra há algum tempo, e eu quero compartilhar com você. Põe a tua casa em ordem. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 38. Vamos ler e meditar do versículo 1 ao 6. Acabou de acontecer uma coisa muito engraçada aqui. Eu e a Karen saímos de casa meio correndo, e eu gostaria de trazer essa minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia dessa aqui. É uma Bíblia de estudo para casais. E eu gosto dela porque, além dela ser assim grandona, a letra é grande. E aí, no desespero, na pressa, eu acabei não trazendo ela. Eu trouxe a minha outra Bíblia. E eu comentei com a Karen: poxa, eu não trouxe a Bíblia que eu queria ler, que eu queria ministrar hoje com ela. E agora a Laurinha, minha sobrinha, chegou aqui: tio, eu estou com essa Bíblia aqui, não quer trocar comigo? Eu não quero levar. Ela já foi ao contrário, ela não queria levar a Bíblia grandona para a salinha. Falou: quer ficar com a minha Bíblia, eu fico com a tua. Demorou, Laura. Vai com a minha Bíblia aí e eu fico com essa aqui. Amém? Isaías 38, do versículo 1 ao 6. Você pode acompanhar aqui também, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Amém? O tema da mensagem é esse aqui: põe a tua casa em ordem. Queridos, entenda da seguinte maneira:
Pode não ser aqui a tua casa literal. Quem sabe existem áreas na tua vida que necessitem hoje de restauração. Casa aqui recebe um sentido de tipologia. Põe a tua casa em ordem. Mas pode ser que na tua vida existem áreas que precisam de ordenação, que necessitam de organização. Põe a tua casa em ordem. Eu quero falar nesse momento acerca de um homem que foi um dos maiores reis da história de Israel. O rei Ezequias. O texto que nós lemos. Ezequias foi um dos melhores reis da história de Israel. Ele começou a reinar com 25 anos de idade e reinou durante 29 anos em Israel. Isaías, ele relata no texto uma passagem acerca do rei Ezequias, que nós pudemos acompanhar, que ele orou ao Senhor, ele recebeu uma graça. Mas eu quero falar para você que Ezequias, enquanto rei de Israel, ele foi o camarada que restaurou o culto à nação de Israel. Ele foi o camarada que restaurou a adoração do povo de Israel. Ezequias foi o camarada que removeu de Israel o culto a Baal. Ezequias foi o camarada que removeu de Israel o culto a falsos deuses. Ezequias restaurou o culto à nação de Israel. Restaurou o templo. Reuniu os levitas. Reuniu os sacerdotes. Ezequias trouxe para Israel, para a nação de Israel, uma nova conjuntura de adoração a Deus, que aí até então havia sido perdida. Mas eu quero falar para você, nesta noite, pela permissão do Espírito Santo, sobre 2 erros que o rei Ezequias cometeu, e que pode ser na minha vida e na tua vida um alerta, para que eu e você, para que nós possamos ter a nossa trajetória, e eu creio que Deus deseja que eu e você, que nós tenhamos uma trajetória de sucesso, possamos triunfar na nossa vida. João capítulo 10, versículo 10, a parte B do texto, diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu creio que é o desejo de Deus que na tua vida você tenha bem-estar, que na tua vida você tenha satisfação de viver, que você tenha a alegria de viver. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu creio que Deus quer o melhor para os seus filhos. Se você quiser acompanhar a história do rei Ezequias com maior profundidade, estude depois na sua casa o 2º livro de Reis, do capítulo 18 até o capítulo 20, e o 2º livro de Crônicas, do capítulo 29 até o capítulo 32. Você vai ter com mais detalhe, com mais exatidão, sobre a vida do rei Ezequias. Mas eu não quero pregar nesta noite, trazer aqui a trajetória da vida dele, ou narrar a biografia do rei Ezequias. Não é esse o plano para esta noite. O que eu desejo, eu quero explorar 2 erros que o rei Ezequias cometeu na sua vida, na sua carreira, eu posso dizer assim, e que são alertas para que eu e você, para que nós, mediante a exposição da Bíblia, possamos ter o entendimento e o discernimento para não errar nessas áreas. Amém? Vamos lá então. O primeiro erro que o rei Ezequias cometeu foi de abrir as portas do reino para nações estrangeiras. O primeiro erro que o rei Ezequias cometeu na sua trajetória de vida como rei de Israel, ele abriu as portas do reino para nações estrangeiras. Leia comigo o próximo capítulo do livro do profeta Isaías, que nós estamos aqui. Você vai virar a página, nós vamos ler o capítulo 39, para que você fique contextualizado com o que eu estou falando aqui. Isaías capítulo 39. Olha o que diz assim, aqui, a partir do versículo 1. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido, ou seja, já havia se recuperado. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro.
e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Amém? O primeiro erro que Ezequias cometeu, ele foi ingênuo. Ezequias foi inocente. Como nós dizemos no linguajar popular, Ezequias não se ligou na maldade. E ele abriu as portas do reino para uma nação estrangeira. E eu não vou pregar sobre teologia, sobre história da Bíblia, mas para você entender o contexto, décadas mais tarde, o Império da Babilônia, sob o comando do rei Nabucodonosor, invadiria Judá, Jerusalém, e levariam os judeus cativos para servirem na ciência dos caldeus na Babilônia. O livro de Daniel é apenas sobre isso. Daniel foi um dos que foi levado cativo, foi levado escravo para a Babilônia. Agora, queridos, existe uma área da nossa vida que precisamos colocar em ordem. Ezequias, ele não entendeu. Ezequias foi ingênuo. Precisamos colocar em ordem na nossa vida a área dos nossos relacionamentos. Relacionamentos. Escuta o que eu vou falar para você. O ser humano, ele é um ser social. Ele vive de modelo de imitação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, a Bíblia diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. E eu pergunto para você: quem são teus amigos? Quem são as pessoas com quem você se relaciona? Quem são as pessoas que têm ocupado o seu espaço vital? Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você saiba, mas vale reforçar. A repetição, ela é pedagógica, ela ensina. Você sabia que você decide quem são seus amigos? Não, eu tenho uns amigos ali, não tem como deixar aqueles caras. Não, os caras são tudo gente boa, tudo camarada. Eu estava ontem num ambiente com o Moacir, com a Juliana e com a Karen, primo da Karen. E aí, o primo da Karen, toda hora tocava o telefone do cara. Cara com a geladeira socada, com perdão da expressão, é uma expressão que o jovem usa. A geladeira enxotada de cerveja. Aí, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Eu e o Moacir, a gente estava na lagoa, lá sentadão, folgado. Aí, de repente, o Moacir me cutucou assim: o telefone do cara não para de tocar, né? Aí eu, pois é, né, Moacir? E chegava gente. E chegava um, e bebida, cerveja, tá aqui. Não vou falar marca, então não vou fazer propaganda. Só coisa de grande fino. Tá aqui, bebida, e toma, camarada, gente boa, tapa nas costas. Aí o Moacir me disse o seguinte: ó Reinaldo, e se aqui não tivesse essa estrutura, nós estamos, e se não tivesse bebida forrando a geladeira, será que estaria chegando tantos amigos assim para ele? Aí eu estava tão zen que eu não tinha me ligado. Eu falei: ô Moacir, não é que é verdade? Acho que não chegava ninguém não. Ia restar só a família. Quem são teus amigos? Mais importante do que a quantidade das pessoas com
com quem nos relacionamos, é a qualidade das pessoas com quem nos relacionamos. Tua vida só anda para trás, você só anda com gente ruim. Eu tenho falado que amor e misericórdia é vida cristã. Eu e o Moacir, a cara, a Juliana, não ficava lá, não. Pecador, vai pro inferno. Pelo contrário, tratamos os caras bem, fizemos amizade, né, Moacir? Compartilhamos, tinha advogado lá, tinha gente de toda estirpe lá, todo tipo. Nós conversamos sobre política, conversamos sobre a vida, férias, passeio, viagem. Nós falamos, seu pecador miserável, vai pro inferno, tá bebendo. Sabe por que eu estou falando isso? Nós, como cristãos, não podemos ser retrógrados, não podemos ser alienados sociais. Só que existe uma separação, existe limite. É o crente camaleão, ele se ambienta em qualquer ambiente. É o crente girafa, como que diz a musiquinha? O corpo está na igreja, a cabeça está lá fora. Atenção, meus amigos. O rei Ezequias foi ingênuo. O rei Ezequias foi inocente. Eu disse para você, o ser humano ele é um ser social. Ele vive de modelo de imitação. As pessoas com quem você se relaciona, as pessoas com quem você tem profundidade no relacionamento, essas pessoas vão determinar sobre o tipo de pessoa que você vai ser. O pastor Marcos preza muito por comunhão. E eu também prezo. Eu gosto de comunhão. Eu vou começar a fazer uma dieta agora. Estou fazendo um compromisso hoje. A Juliana e a Karen, o Moacir estão pegando meu pé, parece um compulsivo comendo. Aí ontem eu dei uma desculpa bem legal para eles, assim, é desculpa de crente. Eu disse assim, o cristão, ele gosta de uma comunhão, principalmente quando não tem alguma coisa para comer. Estou falando bobagem ou não? Célula, a princípio, né, pastor, é para ser um cafezinho preto. A gente vai nas células, é uma bênção. Então, queridos, eu estava falando da comunhão. Pastor Marcos preza muito por comunhão. Sabe o que significa a palavra comunhão? Pessoas que têm algo em comum. Uma comunhão. Eu não consigo entender. O camarada disse que foi transformado. Ele se converteu a Jesus. Mas as amizades dele, as pessoas com quem ele tem relacionamento profundo, essas pessoas mais afastam ele da presença de Deus do que aproxima de Deus. Que mudança é essa? Eu queria entender. Quando você entrega a sua vida ao Salvador, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, Romanos 5:1 a Bíblia diz: agora, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro diz que quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe o dom do Espírito Santo. Sabe o que isso acontece na nossa vida? Nós adquirimos uma coisa que é comum no meio cristão. Nós agimos por unidade. Unidade. Eu me relaciono com a pessoa que tem unidade comigo. Eu me relaciono, eu tenho amizades profundas com pessoas que vão acrescentar no meu crescimento espiritual. Eu me relaciono com pessoas que vão contribuir para que amanhã eu seja melhor do que hoje, para que depois de amanhã eu seja melhor do que amanhã, para que no ano que vem eu seja melhor do que hoje. Está cheio de gente lotado na igreja. Você sabia que tem gente dentro da igreja que tem mais amizade, mais relacionamento íntimo e profundo com o ímpio do que com os irmãos na fé? Aí quer florescer, quer frutificar. Não dá. Não dá. Porque Deus trabalha com princípio. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao 18. Paulo diz assim: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que parte tem o fiel com o infiel?
Que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vós sois o templo do Deus vivente, como disse Deus: neles habitarei, entre eles eu andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, não toqueis em nada imundo, então eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Está se misturando com quem? Com quem? Imagine que vergonha, eu e o Moacir ontem lá, e saí bêbado da festa lá, Moacir. O cristão participa da festa do ímpio, faz a mesma coisa que o ímpio faz, enche a carona, sai torto, dá mau testemunho, envergonha o evangelho. Vou falar mais uma vez do meu casamento. Meu casamento foi para a glória de Deus. Quem foi no meu casamento tomou coquetel de Guaraná, Coca-Cola, Fanta, Sprite e água mineral. Não, o cristão faz festa, ele tem que forrar a geladeira de bebida, porque afinal de contas, vem aquele amiguinho que não é cristão, Gabriel. Eu tenho que agradar. Aí coloca música secular. No meu casamento dançou louvor. Pode dançar, pode pular, nós dançamos aqui no sábado, nós giramos, nós pulamos, não é pecado não. Na minha festa vai dançar louvor. Na minha casa só vai assistir o canguru. Eu levo a criançada lá em casa e eu coloco lá o canguru ali de barro. Meu amigo canguru, e eles giram, olha para um lado, olha para o outro, só festa. Sabe por quê, queridos? As pessoas com quem você convive vão determinar o tipo de pessoa que você vai ser. A Anitta não entra na minha casa, não. Criança que for na minha casa não vai. Criança que for na minha casa não vai rebolar ao som de Anitta. Não vai. Amém. Aí Reinaldo, o Gabriel Reinaldo é duro, né? Jesus também é duro. Mateus 5,37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que proceder disso é de procedência maligna. Jesus é radical, eu não. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Eu pergunto para você, que tipo de amizade você precisa renunciar hoje? Põe a tua casa em ordem. Isso é muito sério, gente. Quer ver uma outra lição que a gente pode tirar disso aqui? O rei Ezequias, ele foi ingênuo. E ele abriu o reino para uma nação estrangeira que mais tarde iria dominar aquela região e ainda levar cativo o povo daquela nação para servir no seu estado, no seu reino, na sua nação. Sabe o que eu aprendo com esse texto aqui também? O erro que o rei Ezequias cometeu de abrir a porta do reino para as outras nações. Sabe o que eu aprendo? É a legalidade que nós damos para o diabo agir na nossa vida. Ah não, o diabo está aqui debaixo do pé aqui, ó. Eu piso. A gente pensa que o diabo é burro. O diabo é um psicólogo milenar. Ele usa estratégias, astúcia e ciladas com o propósito, com o plano de destruir a minha e a tua vida. Outro dia, fizemos a célula nessa semana, na segunda-feira. E eu lembro que nós comentamos, eu falei lá na célula. Satanás não trabalha no curto prazo. Ele está só soltando a linha assim, ó. Vai, isso, faz minha vontade, isso. Queridos, é muito sério. Satanás, ele não trabalha no curto prazo. Quem sabe você está olhando hoje. Quem sabe você está olhando para a tua vida hoje. E existe uma necessidade de pôr em ordem a tua casa. Tu
Do contrário, querido, Satanás ele não trabalha no curto prazo. Ele tem projetos de queda para a minha e para a tua vida. Olha o que diz Efésios capítulo 6, do 10 ao 12. Quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Aí o apóstolo Paulo traz uma hierarquia do império da maldade, para tentar destruir a minha e a tua vida. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A batalha espiritual, embora seja invisível, ela é real. Quem sabe você está aqui hoje, você está dormindo um sono espiritual. Você está light. Você está muito bem. Você está dormindo um sono espiritual. E você não está percebendo a investida que existe na tua vida. Assim como o rei Ezequias foi ingênuo, não percebeu. Gente, os camaradas, sabe como eles chegaram? Ô Gabriel, fiquei sabendo nesse dia o pastor Marcos, você esteve internado, né? O pastor foi lá, orou com você, né? Você tem aqui, ó Gabriel, vou trazer presente para você, né, cara? Você é meu chapa. Deixa eu ver o somzão que você está tocando. Pô, que legal, cara. Você relojando aí. Pode parar um pouquinho, deixa eu contemplar. Isso, Gabriel. Você só não sabe o que está te esperando, o que eu estou armando para você. O diabo é assim. A gente pensa que o diabo se apresenta feio, feião, assim, com um tridente na mão, vou te espetar, miserável cristão. Você está enganado, querido. Ele possui estratégias. E assim como o rei Ezequias deu brecha, porque o diabo trabalha com legalidade. Sabe de que forma o diabo ele adquire autoridade sobre a nossa vida? Mediante o pecado. Se existe pecado na nossa vida, pecado oculto. Eu não estou falando de pecados habituais. Porque eu e você, nós estamos debaixo da lei do pecado. Nós pecamos. Nós nos esforçamos para viver no centro da vontade do Senhor. Nos afastamos do pecado. Lutamos para sermos íntegros. Para viver no centro da vontade do Senhor. Para sermos íntegros diante dele. Porém, permanecemos debaixo da lei do pecado. Eu não estou falando de pecado habitual. Eu estou falando de pecado voluntário. O camarada conhece, mas vive no pecado. O diabo só tem autoridade sobre a vida de uma pessoa quando existe pecado. É legalidade. Deu brecha. Abriu uma janela para o diabo e para os demônios agirem. Só que, querido, 1 João capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: todo aquele que peca é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A parte B do texto: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 5,18 diz: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Portanto, querido, se você estiver debaixo da proteção de Deus, se você estiver com a tua vida pautada e submissa à vontade de Deus, você não precisa se preocupar. Você tem autoridade sobre o diabo e sobre os demônios. Amém? Amém. Nós não precisamos temer. Há 2016 anos atrás, Jesus, o Verbo que se fez carne, o Deus homem, a imagem do Deus invisível, abriu os braços numa cruz para fazer a redenção da humanidade, para nos dar, para nos outorgar a autoridade sobre o diabo e sobre os demônios. Mas para isso, você não pode dar legalidade. Você não pode dar brecha. Eu disse e repito: a única autoridade que o diabo tem sobre a nossa vida é quando existe pecado. Quando existe desobediência contra a vontade de Deus. Agora, queridos,
Olha que negócio interessante. O segundo grande erro. Segundo, eu disse que eram dois. O segundo grande erro cometido pelo rei Ezequias é que ele não ensinou a lei de Deus para o seu filho. Essa foi a segunda. O segundo grande erro do rei Ezequias é que ele não ensinou a lei de Deus para o seu filho. A palavra do Senhor diz, no segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo 1, que Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. Manassés, o filho do rei Ezequias. É óbvio, eu creio, que o adolescente não reinava naquela época. É que o regime da monarquia na política funciona da seguinte forma: o filho sucede o pai. Ezequias começou o seu reino com 25 anos de idade. Reinou durante 29 anos. Eu fiz a conta matemática para entender. Eu creio, Ezequias morreu com 54 anos de idade. Quando ele morreu, o regime da monarquia funciona da seguinte forma: quando o rei morre, o seu filho assume o reinado imediatamente. Ou quando o rei abdica do poder, ou quando ele é destituído do poder, seu filho assume o reino. Manassés assumiu o reino com 12 anos de idade. E Manassés só fez trapalhada no reino dele. Tudo aquilo que o pai dele havia feito, a restauração do culto a Israel, devolveu a adoração à nação de Israel. Manassés, seu filho, fez tudo do contrário. Manassés prestou culto a Baal, um falso deus. Manassés fez uma imagem de escultura, colocou dentro do templo e adorou. Manassés era feiticeiro, agoureiro, adivinhador. A palavra do Senhor, se você ler, vai dizer que ele adivinhava pelas nuvens. E o pior, Manassés sacrificava crianças. Manassés foi de longe o pior rei, ou um dos piores reis da história de Israel. O filho do rei Ezequias. A palavra do Senhor, quando se refere a Ezequias, vai dizer que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Manassés, a Bíblia vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Queridos, me permita fazer uma conjectura. A Bíblia não traz isso, por isso que é conjectura. Não está explícito na palavra, mas eu quero te dizer uma coisa. Porque o segundo erro do rei Ezequias é que ele não ensinou a lei de Deus para o seu filho. Se você lembrar do texto de abertura que lemos, quando o profeta Isaías chega para Ezequias e diz: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não viverá. Aí Deus opera mediante o arrependimento, mediante a confissão de pecados. Deus opera um milagre na vida de Ezequias. Deus ele acrescenta 15 anos. Então, se Manassés morreu com 12 anos, se Manassés passou a reinar com 12 anos de idade, significa que nessa ocasião que lemos, Ezequias ainda não tinha um filho. Ezequias teria um filho 3 anos mais tarde. No auge da sua carreira, eu poderia dizer assim. Sabe o que eu quero conjecturar com você? Eu acredito que Ezequias não tinha tempo para o seu filho. Eu acredito que Ezequias não teve tempo, ou pouca vontade, pouco ânimo para preparar o seu filho para desenvolver um legado espiritual para o seu filho, para que assumisse após ele. A igreja evangélica hoje está em crise. Sabe o que eu tenho visto? E agora eu vou pedir até uma salva de palmas para a mulherada. Vou dar junto. Vamos dar uma salva de palmas para a mulherada?
Veio bastante homem hoje, Gabriel, não quero nem ver. Tem bastante homem no culto, casado. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos vivendo uma crise na igreja. Eu vejo a mulherada botando para quebrar. A mulherada é pau para toda obra, espiritualmente falando. E isso é louvável. A mulher luta pela sua casa, a mulher luta pela sua família, a mulher luta pelo seu filho, porque ela conhece Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer não vai se desviar dele. A mulher conhece. E a mulher luta, a mulher ora, a mulher é sacerdote da casa. Isso é louvável. Só que o lugar da mulher na família é em Provérbios 14. A parte A principalmente. Provérbios 14:1, a Bíblia diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com suas próprias mãos. Por isso que eu disse que eu desejo que a mulher cristã seja da parte A do versículo 1 de Provérbios 14. Querido homem que está me ouvindo, vale para mim também. A responsabilidade espiritual principal pela nossa casa é nossa. Que história é essa que mulher é igual ao homem? A mulher não é igual ao homem. Eu não fico menstruado. E glória a Deus por isso. O homem é diferente emocionalmente. O homem é diferente afetivamente. Às vezes a Karen me fala uma palavra de amor. O homem é tongão mesmo. Agora fala para a mulher para você ver. A mulher ganhou uma semana. Sabe por quê? Porque o homem é racional. A mulher é emotiva. A mulher é mais emocional. E Deus deu a ordem, o senso de governo, a liderança, a responsabilidade, a proteção, a provisão e o sacerdócio ao homem, para mim. Vai lá, mulher, hoje eu não vou. Aí, tá passando o Faustão, daqui a pouco vem os gols do Fantástico. Palmeiras ganhou hoje. Se é algum palmeirense, eu não estou falando de você, tá? Falando em terra, assim. Ah, Gabriel, que time que você torce, Gabriel? Furacão, Arena, Atlético ganhou lá, 1-0, apertado como tem sido, né, Gabriel? Aí o marmanjo fica em casa pelo controle. Você já ouviu falar que o homem tem a caixinha do nada? Tem isso que eu tenho também. Quando eu trabalhava no segundo turno, eu chegava de noite e ficava assim. Chegava 2 horas da manhã em casa. Ficava 2 minutos no canal. Aí o homem fica em casa, Gabriel. E o reino de Deus, a batalha espiritual comendo solto. Mas ele tem que ficar em casa, porque afinal de contas, o time dele ganhou. E tem programa na televisão que vai mostrar o tempo, vai mostrar o replay do jogo, vai mostrar o compacto. E ele perdeu aquele lance melhor que ele tinha. E o diabo está de cantinho olhando assim. Porque o diabo conhece a Bíblia melhor do que eu, do que você. O diabo sabe que Deus instituiu o princípio da governança, o princípio da autoridade para o homem. E o diabo, olha a inteligência. Por que você acha que em Gênesis capítulo 3, Lúcifer, Satanás, vai primeiro falar com a mulher? Porque ele sabe o poder de persuasão que as nossas mulheres têm sobre a nossa vida. Aí o diabo chega para Eva e diz assim: ei, o que foi que Deus disse para vocês? Olha, Deus permitiu que a gente coma toda a árvore aí, todo fruto, toda a árvore. Tem uma árvore que nós não podemos comer, o princípio da obediência. Tem uma árvore, ó diabo, tem uma árvore que nós não podemos tocar nela, porque o Senhor nosso Deus disse que no dia que a gente tocar, a gente vai morrer. Aí o diabo, ele é especialista em colocar dúvida, em colocar um ponto de interrogação, onde existe um ponto final de Deus. Aí o diabo olha para Eva e diz assim: certamente vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do mal, vocês serão semelhantes a Ele. A Eva, onde que estava o Adão? A Eva tomou uma decisão sozinha pela casa. Onde que estava o Adão, Gabriel? A Eva subiu o B.O.
que o Adão fez? Comeu também. Se você prestar atenção, o pecado só se estabelece na humanidade após a decisão do homem. Eu fico vendo, eu procurei, na verdade eu vi uma referência à mãe de Manassés. A Bíblia apenas relata de quem ele era filho. Não fala nada da mãe de Manassés, fala de Ezequias. Quando o pecado entrou no mundo, Deus não procurou Eva, não. Eu só vejo na Bíblia a sentença da mulher. Com dores de parto, agora você vai ter meus filhos. Coitado das mulheres hoje, culpa do Adão. Não foi culpa de vocês, não, culpa do Adão. Adão, você comeu do fruto da árvore que eu disse que não era para você comer? Aí, a frouxidão do homem, do Adão. Porque nós somos muito espertos. É o que eu falo, né, Moacir? Tenho falado com o Moacir, né? É a síndrome do Adão. Adão, com uma cajadada, matou 2 lebres. A mulher que tu me deste. Ó, Adão, com uma cajadada ele matou 2. Ele colocou a responsabilidade em 2. E nós não fazemos assim? Mulher, esse menino não quer ir na igreja aí, ó. Você não manda ele para a igreja? Responsabilidade é tua, cabra macho. Responsabilidade é minha. Tem um psicólogo muito famoso no Brasil. Ele diz o seguinte: que se existe filho rebelde em casa, a culpa é do homem, não é da mulher. Vou repetir. Ele diz o seguinte: que se existe filho rebelde em casa, a culpa não é da mulher, é do homem. A criança clama por autoridade, e a criança identifica a autoridade do homem. A mulher, a mãe, é o maior objeto de amor da criança. A autoridade é o homem. Ó, mulher, dá um jeito desse menino aí, está esfriando na fé, não tá... e ele não vai na igreja. Ele quer que o filho vá, ele não vai, ele não participa ativamente. Pastor Josué Gonçalves, se você quiser ouvir pregações, autoridade na área da família, anotem no teu celular, anotem em qualquer lugar. Pastor Josué Gonçalves. Eu indico, pode assistir, depois você vai vir me falar. Esse pastor é autoridade na área da família. Sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: que nenhum sucesso profissional justifica o nosso fracasso pessoal. Às vezes o cara é bem sucedido, o cara é top na profissão dele, naquilo que ele faz, mas a família está em frangalhos. O filho não tem instrução da palavra em casa, não tem culto doméstico. Sabe o que eu tenho me preocupado? Sabe o que tem me preocupado sinceramente? A igreja que os meus filhos vão herdar. Nós estamos vivendo um tempo de indiferença espiritual. Nós estamos vivendo um tempo de frieza. Outro dia eu estava lendo um dado. A Inglaterra, berço do cristianismo, hoje apenas 4% da população se identifica como cristã. Nós corremos o risco de que os nossos filhos herdem uma igreja apóstata, uma igreja desviada. Porque nem sempre estar dentro da igreja significa cristão. Às vezes nós estamos dentro da igreja, levantando a mão, prestando um culto, desviados. Isso é tão importante que tem texto. Eu quero ler com você, vai aparecer aqui, você pode acompanhar aqui. Eu quero ver pela minha Bíblia. Olha o que diz Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, versículo 17 e 19. Você pode acompanhar aqui. Olha como a autoridade é nossa, homens que estão aqui, e glória a Deus que você veio. Meu amigo deveria estar aqui para ele ouvir isso. Não, você tinha que estar aqui, é para vocês essa palavra. Nossa, tem o meu amigo, Gabriel, tem um amigo meu que, cara, agora estou até arrependido de não ter convidado, ele tinha que estar aqui. Não, é com você que Deus quer falar. Sou eu, é comigo. Gênesis 18, olha o versículo 17 até o 19.
E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ao versículo 19: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus falou com Abraão ou com Sara? Sara, senta aí, Sara. Abraão está meio frouxo, deixa o Abraão ali. Abraão está offline, está desligado. Vou falar com você. Não tem isso na Bíblia. Os filhos do sacerdote Eli, 1 Samuel capítulo 2. Eli era um sacerdote. E os filhos dele deitavam e rolavam na igreja. Relação sexual caminhada, roubavam oferta. Aquela bagunça. Aí o Eli: Gabrielzinho, o que você está fazendo é mal aos olhos de Israel. Eu não vejo Deus falar com a mulher de Eli. Deus chega para Eli e diz: olha, estou em 1 Samuel capítulo 3, versículo 30. Olha, ô Eli, eu tinha falado que o teu sacerdócio seria eterno. Agora, longe de mim tal coisa. Eu honrarei os que me honrarem e desonrarei os que me desonrarem. Falou com Eli, não falou com a mulher dele. Mais um texto, Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 9. Deuteronômio, olha o que diz. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Mulheres, é importante que você entenda que você não está imune da sua responsabilidade. Mas Deus instituiu papéis para a família. Homem como cabeça do lar, homem como autoridade, e a mulher para edificar a autoridade do homem. Ai, agora é tudo com ele. Vou ter até uma folguinha agora. Não fique imune à sua responsabilidade. E principalmente, seja mulher de Provérbios capítulo 14, versículo 1, parte A. A mulher sábia edifica a sua casa. Está cheio de mulher tola hoje nos lares brasileiros. O marido fala uma coisa, a mulher puxa o tapete. Que negócio é esse? Você vai ficar sem videogame, Gabriel? Por quê? E você agarrar na esquina de uma menininha ali. Tem que orar para conversar com o pastor Marcos. Aí vem a mulher de Provérbios 14, 1b. Não, Gabriel, teu pai é bobão, teu pai é fanático, teu pai nem tem moral. Aí olha no tapetinho do maridão, ó. Olha o que diz Deuteronômio. Isso aqui é célula em casa, célula no lar, do 4 ao 9. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e da tua porta. Que coisa interessante. A Bíblia manda fazer o culto doméstico. Vou contar uma coisa pessoal aqui para vocês. Eu já contei, algumas pessoas sabem. O irmão da Karen, quando a Karen perdeu o pai dela, foi muito triste. A Karen tinha 19 anos, o pai da Karen morreu jovem. Morreu com 47 anos de idade. Eu praticamente fui o pai do Tiago. Na representação, outro dia, no dia dos pais, eu literalmente chorei porque o Tiago nos perdeu. Ele disse que participou de uma mensagem sobre o dia dos pais e ele se identificou muito porque o pastor que estava pregando disse que nunca teve pai.
Ele me mandou mensagem agradecendo por eu ter instruído ele nos caminhos do Senhor, porque exatamente nesse período, nesse tempo, foi que eu tomei a decisão por Jesus. O Tiago tinha apenas 8 aninhos de idade. E eu discipulei o Tiago, e isso não é para nossa glória, mas pela graça de Deus que abre na nossa vida. De modo que hoje o Tiago, com 15 anos de idade, ele conversa sobre a palavra de Deus de igual para igual com qualquer pessoa. Mas sabe o que eu falo para o Tiago? Sabe o que eu digo para ele? Eu chego para o Tiago, todo dia que eu vejo ele, eu digo assim: ó, Tiago, se você se desviar, cara, eu vou dormir do mesmo jeito. Se amanhã você escolher um caminho tortuoso, se amanhã você abandonar o Senhor, eu não vou ter crise de consciência, porque eu fiz tudo o que estava no meu alcance. Quem sabe você, pai e mãe, vocês estão aqui nessa noite, e quem sabe você fez tudo o que você podia. Quem sabe você foi uma mãe espiritual, você foi um pai excelente, você instruiu o teu filho, você ensinou o caminho para o teu filho, mas de repente ele se desviou, ele escolheu outro caminho. Você jamais deve se culpar por isso. Tem um autor que eu gosto, eu leio um livro em casa, o nome dele é Peter Kraft. O nome do livro é Manual de Defesa da Fé. Ele diz o seguinte, o livro dele ele diz o seguinte, que 3 coisas determinam a trajetória de vida de toda pessoa. A primeira, hereditariedade, ou seja, convívio familiar. A construção familiar. O segundo, convívio social. Lembra que eu falei dos relacionamentos? Convívio social, o meio que você interage, as pessoas com quem você convive. E o terceiro, livre-arbítrio, poder de fazer escolhas, liberdade de fazer escolhas, responsabilidade pessoal. Querida, teu marido não vai te salvar, não. Ah, meu marido é uma bênção, meu marido está no culto, ele está lá. Não, meu marido ele é um sacerdote na minha casa. Agora eu, não tem nada a ver esse negócio de reino, esse negócio de igreja. Romanos 14, 12, a Bíblia diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A mesma coisa você, marido, tua mulher não vai te salvar. Porque a salvação, a responsabilidade é individual e pessoal. Teu marido não quebra teu galho, a tua avó não quebra teu galho, tua esposa não vai quebrar o teu galho, porque a responsabilidade é pessoal. Quem sabe você está aqui nessa noite e você foi tomado por um sentimento de culpa, mas eu ensinei meu filho se desviou. Sabe por que ele se desviou? Porque ele decidiu viver afastado do Senhor. Servir a Deus, queridos, é uma decisão que você toma todos os dias. Eu tenho certeza, e eu também, que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, decidimos vir aqui prestar um culto a Deus. Ninguém te trouxe arrastado e carregado. Ou quem sabe tem alguém que acordou hoje da manhã, nossa, eu estou com uma vontade de culto. Sabe, eu não quero nem almoçar, Gabriel, sabe? Estou com uma vontade de culto, assim, que, sabe, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler, porque, sério, eu não vejo a hora de chegar às 7 horas, sabe? Porque eu estou com uma vontade de ir no culto. É claro, eu entendo que o reino de Deus promove prazer, produz prazer. É bom estar na casa do Senhor, é bom prestar um culto, é bom louvar, é bom adorar. Mas isso acontece mediante uma decisão que nós tomamos. É aquilo que eu gosto de dizer aqui. Ah, quando eu senti no coração. Esse conversinho de sentir no coração, para mim não dá. Para mim não dá. Ah não, Gabriel, quando eu senti no coração, abandono o pecado. Sabe assim, quando eu senti no coração, eu me batizo. Quando eu senti no coração, eu deixo essa vida de devassidão que eu estou tendo. Quando eu senti no meu coração, assim, sabe, é no tempo do Espírito Santo. Tem gente cara de pau que usa essa expressão. Não, é no tempo de Deus. Na verdade, dentro dela, está dizendo que está querendo se absolver da responsabilidade de servir a Deus. Está querendo se absolver da responsabilidade de ter um compromisso leal e fiel com Deus.
Carlinhos pregou outro dia no Tadel sobre a procrastinação, isso? A mesma coisa que eu estou falando aqui. É a procrastinação espiritual. Não, é no tempo de Deus. Não, mas agora tá bom. Sabe? O pastor Marcos sempre fala, não, quando eu tiver velhinho, eu vou ter compromisso. Quem sabe se nós estaremos vivos amanhã? Quem te garante que você vai chegar na semana que vem? 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo diz assim: se esperamos em Cristo, somente nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Não, mas é o meu sonho. Não tem como, sabe? Não tem como. Não, é o meu sonho, meu sonho. Eu tenho que realizar meu sonho. Não dá para ter compromisso com Deus, sabe? Vai atrapalhar a minha vida. Esse negócio de vida na igreja, esse negócio de célula, para mim é uma grande perda de tempo. Para mim é uma grande bobagem. Ficar aí na igreja, ouvir umas musiquinhas. Não dá, agora não dá. E a vida está passando. E você está deixando de ser. Você está perdendo a oportunidade de ser aquilo que Deus sonhou para a tua vida. Ser o sacerdote da tua casa. Ser o homem que vai liderar a sua casa em amor, de acordo com o caráter de Cristo, de acordo com a vontade de Deus. O pastor Marcos sempre diz, eu acho interessante, ele fala assim: como que pode uma pessoa se desviar depois de conhecer o amor de Deus? Aí ele disse que preferia morrer do que se desviar, do que fazer aquilo que a Bíblia chama de o cão voltar para o vômito e a porca lavada voltar a se espojar no espojadouro de lama. Para encerrar essa palavra, põe a tua casa em ordem. Como que nós colocamos a nossa casa em ordem, Reinaldo? Aqui existe, quem sabe, algumas áreas que nós precisamos colocar em ordem. Quem sabe na tua vida é a vida espiritual. Quem sabe a área da tua vida que precisa ser colocada em ordem é a tua vida familiar. Quem sabe a área da tua vida que precisa de restauração é a vida financeira. Eu creio que o Espírito Santo está falando e você sabe perfeitamente identificar qual é a área que você precisa colocar em ordem na tua casa. E o Espírito Santo diz para mim e para você: põe em ordem a tua casa. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: existe uma área da nossa vida que não basta você ser inteligente, não basta você ter estudado nas melhores universidades, não basta você ter tido os melhores professores, não basta você participar da melhor igreja. Existe uma área da nossa vida que só o poder transformador, só o poder regenerador do Espírito Santo e da pessoa de Jesus pode trazer restauração para você. Esse problema é o problema do pecado. Pode ser inteligente, pode ser PhD, pode dominar a língua, pode ser o sujeito socialmente aceito por todo mundo, pode ser o cara. Só existe uma forma, uma maneira que eu e você, que nós podemos vencer o pecado. É através de entregar a vida para Jesus. É através de ter um compromisso com Jesus. Põe a tua casa em ordem. Arrependimento, confissão de pecados, entregar a vida para Jesus, ter compromisso com Jesus, ter compromisso com a igreja, ter uma vida devocional de entrega a Deus, ter uma vida constante na presença do Senhor, ser discipulado, receber a instrução, andar com Deus, fortalecer a comunhão dos irmãos. É impossível. O pastor Marcos pode vir para cá. Pessoal, sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido o seguinte:
Evangelho não é para o culto. Concorda, Gabriel? Você concorda? Comigo, me auxiliando? A mensagem do Evangelho não é para o culto. A palavra, a mensagem do Evangelho é para depois do culto. E a questão não é a exposição da palavra, mas que atitude eu vou ter e de que forma eu vou lidar com essa palavra. Eu acredito que a graça do Evangelho, sabe o que o Evangelho se distingue das demais religiões? É que quando você aplica, quando você pratica a palavra na tua vida, sabe qual que é a diferença que nos distingue das demais religiões? É que o Evangelho funciona. Eu quero encerrar, pastor, com o Salmo 112, do versículo 1 ao 3. Olha o que diz, é uma promessa para mim e para você. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que nos seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Fazendas e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Pastor.